Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. É já no próximo dia 8 de março, ou seja, sexta-feira, aniversário de João de Deus, Dia Internacional da Mulher, que irá decorrer a apresentação do novo livro do professor José Alberto Quaresma, João de Deus, Vida, feita pelo professor Dr. António Gomes. Este momento integra-se nas comemorações dos 194 anos do nascimento de João de Deus e terá lugar, como já referi, no dia 8 de março, Dia Municipal de João de Deus, pelas 18 horas, no Auditório Francisco Vargas Mouco, em São Bartolomeu de Messinos. Bom dia, professor José Alberto Quaresma. Quem não conhece, pelo menos, a cartilha de João de Deus, digo eu, e quantas das gerações mais antigas aprenderam as primeiras letras? Professor, este livro, tudo dá muito trabalho, mas foi um longo trabalho de investigação? Sim, sem dúvida. A Cartilha Maternal é um livro conhecidíssimo porque muita gente recebeu as primeiras letras nesse livro. O João de Deus faz anos a 8 de março, mas esta data hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas esse Dia Internacional da Mulher só foi enfim, outorgado nos anos 70 do século passado. Portanto, não tem diretamente nada a ver com o João de Deus, embora Exato. João de Deus seja dos poetas portugueses aquele que mais elevou a mulher, né, na sua plenitude. Então faz todo o sentido, de certa forma, não é? E faz todo o sentido celebrar João de Deus e celebrar nesse dia também o Dia Internacional da Mulher, embora as datas sejam mera coincidência. Claro. Professor, como eu lhe perguntava, muito trabalho para edificar este livro? Sim, sem dúvida. Eu estive 4 anos a trabalhar neste livro e parti de uma diversidade muito grande de fontes, a maior parte delas inéditas, que não tinham sido ainda trabalhadas. E foi a partir disso que tentei, digamos, construir toda a narrativa à volta da vida de João de Deus. Aliás, começo pela parte final, pela homenagem que o rei lhe faz em sua casa. Na altura, João de Deus já estava muito doente e não pôde, enfim, deslocar-se para receber a condecoração dada pelo rei, e o rei teve a generosidade de o ir visitar a casa e condecorá-lo em casa. E depois, ao mesmo tempo, houve uma grande festa de homenagem promovida pelos estudantes de Coimbra, mas a que se juntaram estudantes de todas as academias do país, nomeadamente Porto e Lisboa, e que foi uma festa extraordinária que culminou com um concerto dado pelos estudantes no Teatro Dona Maria II. Depois disso, regresso, evidentemente, ao João de Deus, ao nascimento e à infância, uma infância muito perturbada, porque ocorreu durante a Guerra Civil, que ali na zona de São Brás, São Bartolomeu de Messinos em particular, foi extremamente violenta, provocando dezenas e dezenas de mortes, opondo sobretudo o remexido aos liberais. E, portanto, todo este trabalho foi um trabalho de um enorme puzzle. Eu parti sempre de fontes diretas, manuscritos ou impressas, nomeadamente jornais da época, e, naturalmente, a obra dele, e o livro está entrecortado com muita da sua poesia, que não é uma coletânea de poesia. A poesia é integrada sequencialmente em função da narrativa que é traçada. Portanto, eu conto uma história a múltiplas vozes e a poesia vai entrando. E não tive a preocupação sequer de escolher a melhor da poesia, embora uma boa parte da melhor da sua poesia esteja neste livro. Deve ser, sim, a preocupação de sequenciar de acordo com... Sequenciar e de mostrar também o poeta que não é apenas um poeta sublime, sim. É também o poeta que tem poemas relativamente triviais, banais, mas que fazem todo o sentido, muitos deles com um enorme sentido de humor. Ele era
uma pessoa que de facto tinha uma grande capacidade de desconstruir a realidade e quem convivia com ele ria-se a bandeiras despregadas daquilo que ele dizia. Manuel Teixeira Gomes chegou a conviver, professor, com João de Deus? Sim. Aliás, o João de Deus é que conviveu com o Manuel Teixeira Gomes. Eles têm 30 anos de diferença. Pois. E o João de Deus passava muitos dias em casa do Domingos Leonardo Vieira, que é aquela casa ao lado da casa Manuel Teixeira Gomes, que serviu da alfândega e depois da posto da Guarda Fiscal, Guarda Fiscal e a autoridade aduaneira. E essa casa era do Domingos Leonardo Vieira, um grande amigo de João de Deus, e também do José Libânio Gomes, o pai do Manuel Teixeira Gomes, que é mais ou menos da idade do o José Libânio Gomes, que agora dá o nome àquela nova rua que abriu junto à casa Teixeira Gomes. Eram amigos de pescarias, patuscadas, caçadas, etc. Mas só que nessa altura em que o João de Deus frequentava a casa de ambos, do Domingos e do José Libânio Gomes, o Teixeira Gomes era um puto, não é? Tinha 4, 5, 6 anos, 7 anos. E portanto, esse convívio ficou-lhe na retina de tal maneira que o Teixeira Gomes vem no primeiro livro que publica, o Inventário de Junho, ele tem pelo menos 3 textos em que o João de Deus é incensado com uma enorme admiração. São histórias e anedotas do João de Deus que o Teixeira Gomes admirava profundamente, e depois, em obras posteriores, sobretudo já depois de ter renunciado à presidência da República, está-se a comemorar o centenário da sua presidência, quando ele regressa à escrita, depois de ter partido para o exílio, ele volta a inspirar-se em João de Deus, nomeadamente no único romance que escreveu, Maria Adelaide, em que a cartilha maternal serve para uma das protagonistas aprender a ler. Nesse romance, Maria Adelaide. Portanto, este convívio dos dois é um convívio muito fértil e, de certa maneira, condicionou também e inspirou muito a escrita do Teixeira Gomes. Do Teixeira Gomes, exatamente. Professora, para terminarmos, se quer realçar mais algum aspecto deste livro importantíssimo para todos nós, portugueses, algarvios, e para si, que foi o obreiro desta obra, não é? Um livro com 600 páginas é obra, como se costuma dizer. Tem muita informação, mas tem sobretudo muita informação muito leve. Isto foi escrito com a intenção de ser lido não por especialistas, mas para a população em geral, não é? E tem, de facto, traz muita informação, para além das notas de rodapé que estão no final do livro, mas que trazem também informação complementar que é importante para perceber este personagem e o contexto em que ele viveu. Claro. Sendo ainda hoje uma figura que continua, enfim, o seu nome continua espalhado pelo país. Há estabelecimentos de ensino ainda com o seu nome, há cerca de 40 escolas com o seu nome, há um museu, há 2 casas-museu e há, evidentemente, infinitos topónimos com o seu nome em praças, em ruas, etc. Portanto, é uma das grandes figuras, não é por ter nascido no Algarve, mas é por, de facto, ter atingido um plano como poucos atingiram na nossa cultura e na nossa sociedade. Sim, senhor. E eu penso que as novidades que vai trazer irão surpreender, enfim, muitas vezes com muitos sorrisos, outras com uma pequena lágrima, a vida deste homem, porque é uma vida fascinante. Daí João de Deus traz vida, não é? Que sim, exatamente. É uma vida. A não esquecer, vai ser já o lançamento no próximo dia 8 de março, pelas 18 horas, no Auditório Francisco Vargas Mogno, em São Bartolomeu de Messinos. Apareça. Um grande abraço, professor. Até à próxima. Tudo correu bem. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.